O Ministério da Educação lançou hoje o programa Futurice, que, de acordo com a própria pasta, tem como objetivo reestruturar o ensino superior público do país, aumentando a eficiência e estimulando a inovação de institutos e universidades. Na prática, o plano visa estimular a parceria público-privada no setor, angariando uma maior captação de verbas de empresas privadas para essas universidades. A partir de agora, as instituições de ensino poderão criar fundos patrimoniais com doações de empresas ou ex-alunos para financiar pesquisas ou investimentos de longo prazo, ceder os nomes de campos e edifícios a empresas, assim como acontece em estádios de futebol, por exemplo, e criar ações culturais que possam participar de editais da Lei Rouanet ou de outros programas de fomento. Durante a apresentação, que foi transmitida ao vivo nas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que contou com a presença do ministro da Educação, Abraham Weintraub, essa cerimônia, também foi ressaltado que os alunos não precisarão pagar mensalidades para estudar, independentemente de sua faixa de renda. Ele aproveitou para dizer também que as universidades não serão privatizadas. Andreasa, começo com você. O que é que você achou dessa alternativa, dessa saída para o financiamento das universidades federais encontrado pelo MEC? É muito bom o programa, a ideia é muito boa. O problema é real, Vitor Brown. O financiamento da universidade pública no Brasil e das estruturas públicas de modo geral é muito difícil. Há um drama de financiamento. Não à toa, o Brasil está enfrentando uma reforma previdenciária para vencer o nosso drama fiscal, ou para, no caso, empurrar adiante o drama fiscal. O projeto é muito bom, é criativo e realista, é preciso elogiar. E é preciso também, Vitor, Bruno, Alexandre, qualificar o debate público no Brasil. É urgente fazer essa qualificação. Isso não tem absolutamente nada a ver com privatização da universidade. Ao contrário, tem até um debate conceitual importante contido aí. Atrair o setor privado, que historicamente é demonizado pela universidade brasileira, inclusive a privada. No entanto, é no setor privado que está o emprego, ou o futuro do emprego no Brasil. Então, um programa como esse, que abre as universidades à captação de recursos privados para torná-las ainda mais competitivas, para torná-las viável, é algo espetacular a ser celebrado. A rigor, é o primeiro grande movimento do Ministério da Educação sob o governo Bolsonaro. E é a primeira vez em que o ministro Abraham Weintraub deixa a guerra cultural em que vinha sangrando, lamentavelmente, a guerra cultural mental em que ele vinha se perdendo e passando vergonha, para apresentar algo concreto, real, factível, um projeto bom. É claro que nós precisamos ressalvar o fato de que é muito difícil executar algo assim. Então agora nós temos uma nova etapa. A ideia é boa, o programa parece bom, ele é consistente, ele é viável e ele enfrenta com mecanismos reais um problema que é real. Agora vamos tratar da implementação, de facilitar, de desburocratizar os mecanismos de captação do recurso privado. Existe propriedade privada, propriedade da União, propriedade pública, ociosa, que pode ser vendida e revertida num fundo imobiliário para investimento em educação. Isso é muito bom, isso é dinâmico, resolve o problema. Vou fazer só uma observação aqui negativa, porque afinal de contas é preciso criticar alguma coisa, né, Vitor Brown? O nome é muito ruim, Futurice é muito ruim. O Ministério da Educação tem que ter um pouco mais de cuidado com a língua. E você, Bruno, gostou, apesar do nome? Faz essa crítica também ao nome, não gostou de Futurice? O nome é um tanto excêntrico e estranho. Agora, o projeto tem um objetivo nobre, tem um objetivo de buscar uma racionalidade econômica e, finalmente, fazer com que as universidades também persigam uma autonomia financeira. Já tem autonomia universitária, mas a parte financeira ainda depende 100% ou quase isso, dependendo da universidade, de recursos que nós, pagadores de impostos, né, os impostos recolhidos, o Estado repassa. Mas, de qualquer forma, é uma boa novidade, e eu espero, sinceramente, que esse programa também
consiga fazer com que a gestão das universidades e, portanto, e por consequência, a gestão dos recursos seja melhorada, seja profissionalizada, porque uma parcela das universidades estatais sofrem com uma péssima gestão de reitores, não estou falando só de agora, mas há um histórico de problemas sérios de gestão. Algumas universidades estão sofrendo neste momento com problemas, graves dificuldades financeiras, em razão de gestões completamente desastrosas que foram levadas a cabo por determinados reitores e suas equipes. Então isso é um problema muito sério que será preciso de alguma maneira lidar. Não sei se por incentivo do MEC, não sei se por orientação do MEC ou por pressão endógena dentro das próprias universidades, porque se há um programa que vai fazer com que as universidades possam buscar recursos outros que não aqueles que o governo repassa, será preciso, obviamente, gerir esses recursos da melhor maneira possível. Como esses recursos virão da iniciativa privada, então provavelmente essas empresas e essas instituições que darão esse dinheiro farão algum tipo de fiscalização e controle numa relação estreita aí com as universidades. Porque hoje o que acontece com a parcela das universidades estatais é que o reitor incompetente acaba sendo premiado com mais recursos e o reitor que é mais competente, mais eficiente, acaba não tendo esse trabalho valorizado pelo governo, porque não recebe, isso não se traduz em mais verbas. E como o Andreasa falou, há uma certa tradição nefasta dentro das universidades de ver o mercado como sendo, ver o mercado com desconfiança, com nojinho, não querendo que haja uma integração ou haja uma relação como essa e, portanto, por essa pressão de dentro das universidades, esse projeto nunca avançou. Também por falta de interesse dos ministros da educação que o precederam. Mas o projeto, em suma, é um programa que pode trazer frutos valiosos e pode se traduzir no melhor ensino, com pesquisa, financiamento e tudo o que de positivo a universidade pode conduzir. Andreasa, e você acha que foi uma reação do governo às críticas que sofreu na época do contingenciamento das verbas das universidades? Foi uma resposta, um jeito de dizer que não, que o governo não quer sucatear as universidades e está com boas intenções, está querendo incentivar o financiamento delas? Vitor, o governo, relativamente ao Ministério da Educação, cometeu muitos erros, perdeu muito tempo, houve uma troca de ministro nesse intervalo, muita disputa de poder, muita disputa política, muitos cargos em questão, a tal da guerra cultural, a perseguição aos inimigos internos. O Ministério da Educação passou boa parte desse período perdido num limbo que era nocivo para a sua função principal, que é a defesa do estudo, da ciência, oferecer melhores condições para o ensino brasileiro. Durante muito tempo, o Ministério da Educação apresentou, e me parece correto, o ensino fundamental como seu principal objetivo. E a universidade muito desqualificada no discurso oficial do governo, porque havia percepção, não de toda errada, de que a universidade é um ambiente tomado pela esquerda brasileira. Isso é verdade, é um campo hostil ao pensamento liberal ou conservador, e, em consequência disso, que é uma barbaridade, a universidade ficou em segundo plano durante muito tempo no governo Bolsonaro. Ao contrário, eu repudio essa disputa de espaço ideológico, universidade de esquerda, universidade de direita. É preciso qualificar o ensino no Brasil, o ensino superior. E uma vez que ele seja qualificado, que se invista nele, naturalmente haverá o espaço para divergência e para o contraditório. Isso não é utopia, isso é realidade e assim é no mundo todo. Então, nós temos hoje, nesse fato, talvez sim, como uma reação a essa crítica que eu estou fazendo aqui, que seja, não é apenas minha, temos aí o Ministério da Educação
pela primeira vez olhando para a universidade e olhando para apresentar uma solução criativa. Isso para mim é o mais importante, Vitor Brown. Uma solução que é criativa e ao mesmo tempo factível, que identifica o problema, que é o problema dos governos de modo geral, falta de recursos. A esse problema, identificamos o problema, como enfrentá-lo, é saneamento básico. O Brasil está nos anos 40 em termos de saneamento básico. Tem aí um projeto de lei, depois de uma medida provisória que se deixou caducar, um projeto de lei que enfrenta a questão do saneamento. Como? Atraindo a iniciativa privada. Porque nós temos aí pelo menos 300 bilhões de investimentos a serem feitos na área do saneamento. A educação é a mesma coisa, não é privatização. A universidade mantém a sua autonomia, como disse o Bruno, mas cria condições para que o setor privado se aproxime da universidade. E se aproxima porque é bom se aproximar, porque lá estão os talentos, porque lá estão as cabeças do futuro. E para o setor privado é importante trazer essas cabeças para as suas empresas. Então, é jogo de ganha-ganha, é algo a ser louvável. E aí é preciso dar parabéns. Parabéns ao ministro Abraham Van Traun, neste que eu considero, estou decretando aqui, neste momento, oficialmente, o primeiro dia de sua gestão à frente do Ministério da Educação. E agora sim, já com a gente, hoje lá no Rio de Janeiro, Alexandre Borges. Boa tarde para você, Alexandre. O que é que achou desse novo programa do Ministério da Educação, programa Futurice? Gostou também? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Vocês me ouvem bem? Ouvimos, chegando bem. Som e imagem, tá aparecendo também, tá bonito. Tá ótimo. Maravilha. Então, exatamente, é um caminho virtuoso. A gente aqui que critica muito o MEC quando tem que criticar, o MEC que tem sido, infelizmente, muito profícuo em nos dar notícias ruins e fora da educação, esse é um grande momento, né? Então, vou até pegar carona no que disse o Andreasa, talvez seja, então, o marco inaugural do início do MEC do governo Bolsonaro, né? Por quê? Porque um dos grandes problemas da educação brasileira, e eu já falei isso aqui várias vezes, o Brasil não tem pouco dinheiro em educação, tem que se parar com esse mito, com essa lenda urbana absurda de que há pouco dinheiro para a educação brasileira. O problema é que se gasta muito mal. O Brasil gasta uma parte enorme do PIB em educação, grande parte desses gastos, inclusive, são despesas obrigatórias, o governante não poderia sequer deixar de gastar. O problema é que é um gasto extremamente ineficiente. Por quê? Principalmente porque você dá para muita gente que vem da área de educação e que é treinado em, basicamente, educar, mas não tem o menor treinamento em gestão, em gestão pública, em gestão de recursos, em como administrar uma universidade. Esse pessoal, em parte, não sabe gastar o dinheiro, não sabe administrar uma empresa e uma organização e uma associação, mas também há muito preconceito ideológico. E aqui eu acho que a parte ideológica é também extremamente virtuosa. Por quê? Porque se começa a quebrar, falta muito ainda, tá? Mas é a primeira quebradinha que se dá nessa montanha de ideologia atrasada, retrógrada, marxista, paulo freireana, enfim, que tem a ideia de expulsar e colocar a anos-luz de distância da educação, das universidades e das escolas, a iniciativa privada, que é onde boa parte daquelas crianças e daqueles jovens serão aproveitados, né? Então, a desconexão entre... eu me lembro, por exemplo, da universidade que eu estudei, onde muitos dos alunos do curso de comunicação social, jornalismo e publicidade acabavam largando a faculdade no meio para poder trabalhar, e os professores pediam para a gente para não estagiar, imploravam, porque eles sabiam que se a gente fizesse um estágio e descobrisse como é que era o funcionamento da nossa profissão na vida real, as pessoas iam sair correndo da universidade, né? Porque você, querendo trabalhar, por exemplo, em propaganda, em publicidade, você saía do seu estágio e chegava na universidade, onde seus professores diziam que o capitalismo era horroroso,
que o bom era o marxismo, que o bom era o socialismo. Enfim, eles falavam mal ideologicamente da profissão que você estava ali para estudar, aprender, se preparar e entrar no mercado. E isso a gente vê em todas as áreas. Então, foi um belo passo. Claro que nós vamos analisar em detalhes as medidas, mas é um primeiro passo modernizante para aproximar a vida real, a sociedade, os empreendedores, as empresas da educação. Isso é mais do que necessário. E também é bom lembrar que os índices educacionais do Brasil são os piores de todos os rankings. Ou seja, do jeito que está dando errado. Então, quem não quer mudança, os reacionários que não querem mudança, eles não têm o que apresentar, não têm o que botar na mesa.